Se você pensa que o seu final de ano está ruim pela falta de dinheiro, talvez o problema seja a comparação. Quando a gente começa a comparar aquilo que a gente tem com aquilo que os outros mostram, nasce uma vontade silenciosa de se parecer aquilo que não é. E aí, minha filha, sem perceber, a comparação te leva para uma vida de aparências e essa vida de aparências te leva para o buraco porque ela custa muito caro. Oi, eu sou Isabel, estou crescendo e enquanto cresço quero compartilhar algumas reflexões que possam te trazer crescimento também. Gente, eu amo essa época de Natal, essa época de final de ano, essas festividades. Amo poder decorar minha casa, né, montar aquela árvore maravilhosa, arrumar aquela mesa maravilhosa, comprar roupas, comprar presentes. É algo assim que eu gosto muito. Só que esse ano aqui em casa, a gente tá naquela fase das vacas bem magrinhas. Então a gente não tem recurso para poder investir nisso. E eu confesso para vocês que eu fui tentada a ficar triste e frustrada por essa situação. Só que eu parei e pensei, para quem que eu estou vivendo? Quem que eu estou tentando impressionar ou para quem que eu tô querendo provar algo? E aí, das duas, uma. Primeiro, ou você se volta para a sua essência, para aquilo que é importante para você, ou você começa a viver uma vida de aparências. Então, o que seria viver essa vida de aparências? Você tá lá sem dinheiro, vai na loja, se entope de coisa, compra presente para todo mundo da família, compra roupa para poder impressionar as pessoas nas festas de final de ano, porque afinal de contas, fulana vai ver que no Natal eu fui com essa roupa e no Ano Novo eu repeti a roupa, eu não posso. Ou então, como eu vou ir com a roupa do ano passado, fulano vai reparar. Então a gente começa a fazer as coisas para impressionar as pessoas. Você vai lá, faz aquela compra, aquela comida, aquele tanto de comida cara, compra para ter na mesa da sua casa, para mostrar para as pessoas que, nossa, sua mesa está maravilhosa. Vai lá, compra coisas de mesa posta e vamos combinar, gente. Essas coisas são maravilhosas, mas custam caro. Então você vai lá, compra aquelas coisas maravilhosas para poder colocar na sua mesa, para as pessoas chegarem e falar assim, nossa, como tá a casa de fulano, como que tá toda enfeitada, como que tá tudo bonito. E você começa a se endividar, você não tem dinheiro, você vai lá, se endivida, compra no cartão de crédito, compra no crediário, para poder agradar as pessoas que sequer convivem com você, que às vezes você vai ver uma vez no ano. E isso lá na frente vai te gerar frustração, porque quando chegar janeiro você vai pensar assim, nossa, eu tenho que pagar o presente que eu não comprei, eu tenho que fazer isso, pagar isso aqui que eu não consegui, não tinha dinheiro e comprei. Isso vai até pra gente que é mãe, né? Eu sou mãe de uma bebê e a gente às vezes que é mãe, o filho quer, né, quer aquele brinquedo daquela marca e aquele negócio custa caro, vai lá uns 300, 400. Você não pode comprar, mas pensa assim, nossa, mas meu filho merece tanto, mas você não pode. E aí, para agradar o seu filho sem poder, você vai lá e compra um negócio, divide de 12 vezes, quando for no Natal de 2026, você ainda tá pagando o presente. E aí, essa vida de aparência, em algum momento, ela vai te custar muito caro. E qual que é o caminho pra gente não começar a viver de aparências, não ter essa vida superficial de aparência? Primeira coisa é ter a sua identidade estabelecida. Você não consegue não viver de aparência se você não sabe quem você é. Como que eu vou descobrir quem que eu sou? Não tem outro caminho para descobrir quem você é, senão em Deus, que te criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pensa lá no Steve Jobs, né, quando ele criou lá o primeiro iPhone. Tinha outros smartphones no mercado, só que o iPhone ele chegou com uma revolução, com algo muito novo. E quem que poderia explicar o que era aquilo, o que ele fazia de novo? Quem criou. Assim somos nós. É Deus que nos criou, então é Ele que diz quem nós somos. Não tem como saber quem você é longe de Deus, porque se você acha que você é aquilo que você faz, se você acha que você é aquilo que você tem, você começa ou fazer muito, ou querer ter muita coisa que você não pode ter por status. E aí você, de uma hora ou outra, você vai cair na vida de aparências. Então, primeira coisa, busque quem você é em Deus. Como que eu vou buscar quem eu sou em Deus? Na Bíblia. E eu já vou te dar um caminho. Leia Efésios. Começa lendo Efésios, porque Efésios vai te dar uma boa dica de quem você é. E a partir do momento que você sabe quem você é, que você tem
tem a sua identidade firmada e você tem a sua identidade estabelecida, você começa a entender quais são os seus valores e o que de fato importa para você. Então, se a gente for pensar nessa época de Natal, o que de fato importa? Para mim, é o nascimento de Cristo. Por mais que tenham aí os presentes que a gente troca, tenha toda essa parte comercial ali por trás do Natal, que é muito legal, mas a essência do Natal é celebrar o nascimento de Cristo. Para mim celebrar o nascimento de Cristo, eu não preciso ter a mesa maravilhosa, eu não preciso ter a roupa maravilhosa, eu não preciso ter tudo, a casa toda enfeitada se eu não tiver condições. Se você tiver condições, beleza, mas se não tiver, isso não te impede de celebrar o mais importante no Natal, que é o nascimento de Cristo. Se você pode ir lá comer um salmão, um filé mignon, glória a Deus, mas se você não pode comer arroz com ovo na ceia de Natal, seja grata, é o que você pode. Então, quando a gente pensa nas celebrações de final de ano, qual que é o valor disso? É eu estar com as pessoas que me amam, é eu estar com a minha família, é eu celebrar um ano incrível que eu tive. Não diz respeito a ter a melhor roupa, não diz respeito a fazer a melhor viagem. Tem gente que fica frustrado, né? Porque vê todo mundo viajando e fala assim, poxa, eu queria viajar e não tenho dinheiro. Mas não é sobre isso. É sobre você celebrar um ano que passou, você criar expectativas para o ano que virá e principalmente você celebrar com as pessoas que você ama, porque é isso que de fato importa. Então, quando você sabe quem você é, você tem os seus valores firmados, os seus princípios e aquilo que é importante para você. E aí, a partir disso, você começa a viver uma vida dentro das suas possibilidades. Se você pode ter uma casa toda enfeitada para o Natal, amém! Tenha a casa toda enfeitada, coloca um monte de coisa aí na sua casa. Mas se você não pode, está tudo bem, viva com aquilo que você tem condições. Se você pode, assim como eu, ter um gorrinho de Natal aqui, ó, que seja feliz por isso. Então você começa a viver aquilo que você pode viver dentro das suas possibilidades, você não vai se endividar para agradar ninguém, você vai ter aquilo que você pode ter e ser feliz com aquilo que você pode ter. Você vai ter uma vida com mais qualidade, com mais bem-estar, e você vai ser autêntica, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, seja você mesmo. Só que às vezes a pessoa não sabe nem quem é. E aí ela começa a ser uma coisa que ela não é. Então, quando você tem a sua identidade firmada em Deus, você entende quem você é, você começa a ser autêntico. E a autenticidade, ela vai te levar para uma vida mais feliz, para mais qualidade de vida, porque quando você deitar no travesseiro, você não vai estar preocupado com as dívidas que você tem que pagar e que você não vai ter condições. Então, o final do ano está chegando. Eu usei o contexto do final do ano aqui, que é o que está dentro da minha realidade, para falar com vocês um pouco sobre viver de aparências. Então, para e pensa nesse momento. Quem que eu tô querendo impressionar? Para quem que eu tô querendo provar algo? Eu tenho que provar algo para alguém? E se for para dar um presente esse ano, se você não tiver dinheiro para comprar presente para ninguém, se dê de presente, buscar a sua identidade em Deus e ser autêntico. Se dê de presente, viver uma vida que seja sua. Não viver a vida que são dos outros, porque eu vou te falar, viver a vida que é dos outros custa muito caro. Custa nossa paz, custa nossa autenticidade e custa a nossa originalidade. Então, que o seu presente deste ano seja simples. Ser você mesmo, sem peso e sem comparação. E quando você for tentada a querer comprar uma coisinha ali para agradar fulano, pensa, para quem eu estou vivendo? Estou vivendo para mim mesmo ou para agradar as pessoas que sequer sabem da minha vida? Pense nisso e não vá se endividar esse ano para agradar as pessoas. Viva dentro das suas possibilidades e seja feliz com isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.